Shalom, irmãos, bom dia. Glória a Deus. Semana passada nós começamos então o Sermão da Montanha, falamos a parte 1, falamos sobre o versículo 3 ao 12, que fala sobre as bem-aventuranças. Quem estava aqui? Lembra que nós falamos sobre as bem-aventuranças vai num sentido contrário ao mundo, Porque o mundo prega que você tem que ser vencedor, você tem que conquistar tudo. E as bem-aventuranças, Jesus vem para uma linha totalmente contrária, dizendo que bem-aventurado é aquele que vai ser injustiçado, aquele que vai muitas vezes passar por lutas, aquele que vai ser muitas vezes difamado. E ele fala que bem-aventurados são esses. Lógico que não vou entrar em tudo aqui, mas ele ensina sobre ser um pacificador, ele ensina sobre ser misericordioso, e ele dá algumas condutas éticas, morais para uma vida cristã. Então, o Sermão do Monte, como eu falei semana passada, ele vai nos ensinar, vai nos dar algumas direções de ética, moral, de comportamentos, como deve ser a vida de um cristão, a vida de um ser humano, na verdade. E hoje nós vamos continuar, então, possivelmente nós vamos falar só do versículo 13 ao 16, tá bom? Se der tempo a gente entra no próximo ponto, mas o próximo ponto é muito amplo, como eu falei, por quê? Porque a partir do versículo 17... ele vai falar sobre não vir para abolir, eu não vim para abolir a lei e nem os profetas. Então ele vai entrar no sentido de alguns apontamentos para a velha aliança e mostrando a nova aliança, fazendo uma comparação e também mostrando sobre lei e graça. E vai resumir no amor novamente. Mas é interessante que aqui nós vamos ver muitas coisas que elevam o padrão. Então ele vai falar sobre muitos temas aí, muitas vezes até polêmico, que ele fala que com a graça aumenta o padrão. Então semana que vem a gente vai falar melhor sobre isso. Essa semana quero falar com os irmãos sobre Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Abra sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Amém? Vamos ler então. Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E versículo 16: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos aprender mais de Ti, mas não apenas informação, mas nós queremos sair daqui transformados. Por isso, Jesus, tenha liberdade de falar o nosso coração, falar o nosso espírito. Nos traz revelação, traz mudança de vida. Jesus, que não seja apenas informações onde nós vamos continuar os mesmos, mas que cada palavra dessa venha ser um rema, venha trazer revelação, e nós vamos ser transformados a cada dia, e possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Interessante esse texto, irmãos, como todo texto de Jesus, ele sempre vai trazer alguma explicação sobre a realidade, sobre aquilo que fazia sentido para o povo. E quando ele fala sobre sal e luz, é interessante que sal e luz têm algumas finalidades, Algumas finalidades do sal e da luz é que o sal, além de ele dar sabor, serve para temperar. O sal também ele tem um propósito de conservar, porque naquele tempo não tinha geladeira. Então aquele tempo uma forma de conservar o alimento era com sal. E também ele tem a função, naquela época ele tinha a função até de fertilizar, de adubar, de influenciar aquele ambiente, aquela terra. Então quando Jesus diz que nós somos sal da terra, Ele está dizendo que nós somos chamados para dar sabor para esse mundo. Ele está dizendo que nós somos chamados para trazer conservação. E também está nos dizendo que nós estamos aqui para influenciar, fertilizar, trazer vida. E quando ele diz sobre luz, o sentido da luz é sobre iluminar, trazer visão, trazer clareza. Onde não há luz, há trevas. E até no sentido da ciência nós vamos ver que trevas é a ausência de luz. Então Jesus está trazendo algumas lições aqui, e Ele está dizendo sobre a função e trazendo a realidade, Até porque quando nós falamos de sal e luz, para a gente que vive nesse ano, é tão fácil e tão difícil compreender. Você chegar para uma criança e mostrar a importância da luz, ou a importância do sal, para ela é algo automático, existe e pronto.
Mas para eles faz muito sentido. Por quê? Porque o sal, por exemplo, naquela época era tão precioso que ele era usado como forma de pagamento para os colaboradores, para os profissionais, né, para os empregados, né, para os trabalhadores. É por isso que a palavra salário, sabia que a palavra salário vem de sal? É por isso. Então é interessante que naquele tempo o sal tinha muito valor. E é por isso, nós vamos entrar daqui a pouco explicando por que Jesus está dizendo sobre não ter sabor, ser jogado fora, ser pisado. Mas é interessante que nós estamos vendo aqui, irmãos, que há um ensino poderoso que a gente precisa pegar para nós nesse texto. Tanto quando ele fala do sal da terra, quando ele fala da luz do mundo, é interessante que ele não põe condição aqui, dizendo assim, vocês podem ser sal da luz, sal da terra e luz do mundo. Ele não está dizendo, você deve ser, ou você vai ser. O que ele diz? Vocês são. Então entenda aqui, irmãos, não tem uma condição. Se você estiver feliz, então seja sal da terra. Se você estiver concordando com tudo, seja luz do mundo. Não, Jesus não está dizendo isso. Então uma coisa que nós já aprendemos aqui, que Jesus traz esse alerta, ele não está dizendo que você vai ser pela condição, porque você concorda, porque você está feliz, porque tudo está de acordo, não. Então quando Jesus está aqui no Sermão do Monte, ele diz, você não deve ser, você não vai ser, você é. Ou seja, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas nada nesse mundo é justificativa para eu ou você deixar de ser sal da terra e luz do mundo. Jesus está dizendo que nós somos sal da terra, luz do mundo. E ser sal da terra, ser luz do mundo tem significados. Eu não sei como que você está vivendo hoje, mas ser sal da terra é trazer sabor, é influenciar, é não ser indiferente. Hoje nós vivemos um tempo onde nós falamos algumas semanas atrás sobre as igrejas de Apocalipse, né, algumas, sobre ser indiferente, sobre ser morno. E muitas vezes é desse jeito, quando Jesus está questionando sobre o sal, quando perde sabor, ele é jogado fora, ele é pisado. E Jesus está comparando o cristão ao sal da terra. E que tipo de sal nós estamos sendo, irmãos? Porque diante disso, o sal, ele foi tirado da terra, foi tirado da rocha, ele foi tirado, né? É o sódio. Agora a grande questão é que tipo de sal nós estamos sendo? Porque nós somos feitos da terra, sim ou não? Gênesis ensina. E se você fizer um exame de sangue, o que tem no seu sangue é tudo o que tem na terra. Potássio, sódio, cálcio e tantas outras coisas aí que nós podemos dizer. Então Jesus está trazendo uma comparação sobre nós sermos sal da terra e luz do mundo. E está trazendo o que significa de fato ser sal da terra e luz do mundo. É interessante que ele diz que se não tiver sabor, em algumas traduções insípido, ele diz o quê? É jogado fora. Para nós, irmãos, é muito difícil compreender isso. Por quê? Porque você vai lá no mercado, compra um pacotinho de sal de 1 quilo e o sal está bom. Alguém já teve a experiência de comprar um sal, abrir e falar, nossa, esse sal está sem sabor? Eu acredito que não, porque já é um sal selecionado. Mas naquele tempo, o sal não era igual hoje, que você vai na prateleira do mercado e pega. Em algum momento eles pegavam sal que não prestava, o sal que não tinha sabor. E Jesus está comparando a isso, ao cristão que parece um sal da terra, mas vai ver não tem sabor. E é por isso que ele está trazendo essa comparação. E ele diz que o sal que não tem sabor não serve para nada, ele deve ser jogado fora, pisado. Porque é exatamente onde o sal estava, na terra. E diante disso, irmãos, há alguns ensinos aqui que nós podemos ver o propósito, a finalidade de ser cristão. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses. Abra sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 4. Versículo 6. Paulo diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que o nosso falar seja agradável e temperado com o quê? Com sal, para que saibam responder a cada um. Aqui, irmãos, ele está falando sobre nós termos, sim, respeito. Provérbios fala que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor, né? Aqui está dizendo sobre como nós nos comportamos. Mas é interessante que ele diz que a nossa palavra, ela tem que ser sempre agradável e temperada com sal. Aí eu te faço um paralelo, um comparativo.
Se você pegar a melhor comida, fala aí, hoje é dia das mães, qual que é o almoço de hoje? Fala aí. Churrasco, lasanha, feijoada. Você pega o melhor cardápio, aí você pega um pacote de 1 quilo de sal e joga inteiro. Vai ficar bom ou vai ficar ruim? Ou então você fala, não vou pôr nada de sal. Feijoada ainda engana, né? Tudo é muito salgado. Mas sem sal fica saboroso? Então a palavra aqui, Paulo está trazendo um paralelo, dizendo assim que o nosso falar, a nossa vida, ela tem que ser sempre agradável e temperada com sal. Isso nos ensina algo, irmãos. Uma comida sem sal é sem graça. Olha para o seu irmão e diz assim, um crente sem sal é sem graça. Mas fala, um crente muito salgado também é ruim. Sabe o que ele está ensinando, irmãos? Olha para o seu irmão e diz assim, equilíbrio. Quando Jesus diz que nós somos sal da terra, ele está ensinando sobre um equilíbrio. O sal ele é bom, mas tem a medida certa. Porque não ter sal é aquele crente morno, indiferente, que não cheira e não fede, desculpa a expressão. Mas ser um crente muito salgado é aquele crente insuportável, que quando você olha já atravessa a rua porque fala, meu, aquele cara é tão chato, eu já sei, ele vai falar que eu vou para o inferno, ele vai falar isso. Ou é aquele crente que quer usar o evangeliquez no trabalho, não tem nada de testemunho de cristão, mas quer usar o vaso, o varão, está amarrado, mas o conteúdo e a vida cristã não tem nada. Então quando Jesus está trazendo sobre ser sal da terra, ele está dizendo sobre ter uma vida equilibrada. Uma vida que onde o tempero essencial, o tempero ideal, traz paz, traz saúde, traz vida, traz alegria. O sal, irmãos, na medida certa, como Paulo está dizendo aqui em Colossenses, é o que traz o quê? Uma vida agradável, uma vida saudável, onde nós sabemos lidar um com o outro. Olha, o seu irmão diz assim, tem um monte de crente aqui, você não, mas tem um monte de crente aqui que é salgado, hein, meu? Difícil descer. Mas, irmãos, o que isso está nos ensinando? Há um equilíbrio. Da mesma forma, a luz, uma lâmpada, geralmente uma lâmpada, aí os irmãos me ajudam, tem 60 watts, sim ou não? Uma LED aí. Imagina você entrar num quarto onde 120 watts seria o ideal, talvez, e você coloca 10 mil watts. Vai ser agradável ou vai ser ruim? Você entende que Jesus está nos ensinando uma lição aqui sobre ser sal da terra e luz do mundo, mas o exagero para mais e para menos, ele destoa e ele gera um desequilíbrio. Porque, irmãos, um quarto sem luz é ruim, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer muita tarefa. Um quarto sem luz não traz clareza, não traz vida, não traz direção. Mas um lugar muito, que brilha demais, ele perde o foco também. E aqui nós vamos ver algumas lições, irmãos. Porque diante disso, quando traz muita luz, talvez Jesus deixou de refletir, Jesus deixou de ser a luz, e talvez nós estamos querendo ser a luz. Aí vira um problema. Porque diante disso, irmãos, o homem não foi feito para receber glória. O homem não sabe ser adorado. O homem, pelo contrário, toda adoração para si mesmo corrompe. Então por isso, quando Jesus diz sobre ser luz e brilhar nesse mundo, ele não está falando sobre você brilhar, mas sobre a luz de Cristo brilhar em você. Porque às vezes a gente gosta, né? Fala, uau, a Bíblia diz que eu tenho que brilhar com a luz de vocês diante dos homens. Uau, mas não é o seu brilho, não é o que você tem. Você não tem nada para brilhar. Até porque sem Jesus nós não brilhamos, não temos luz. É mais ou menos como hoje, um dia neblina, chuvoso. Mas o que traz luz para esse dia? Me ajuda aí, o que traz luz para esse dia? Não tão espiritual, né, irmãos? Ciência, sol. Entende? Muitas vezes você não está vendo. A nossa vida é da mesma maneira. Mas Jesus, obrigado pelos irmãos mais crentes. Mas voltando lá, vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quando Jesus diz, vocês são sal da terra, ele faz um ponto importante que ele diz, mas se você perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Irmãos, talvez a gente tenha que fazer um paralelo e pensar aqui, que tipo de cristão nós estamos sendo? Aquele que traz sabor, aquele que traz prazer nos ambientes, ou aquele que traz discórdia, aquele que traz problema? Porque semana passada, e aqui Jesus está continuando para o mesmo povo, dizendo para os mesmos discípulos aquilo que ele disse semana passada.
Ele diz o quê? Sobre nós sermos misericordiosos, que a Bíblia ensina isso. Ele fala sobre ser pacificadores. Ele fala sobre você não ficar se justificando. E aqui ele diz que nós devemos ser como sal. E se não tiver sabor, é para pisar. Que tipo de sal nós estamos sendo? Porque eu vejo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde Jesus está nos ensinando isso aqui. Os excessos são perigosos. Porque o excesso de querer ser muito salgado perde o sabor agradável e se corrompe. Mas o excesso de querer agradar todo mundo também se torna sem sal, sem sabor, indiferente. E Jesus está trazendo esse paralelo, querendo ensinar o seguinte: você é sal neste mundo, mas o sal ele tem um propósito, preservar. Que tipo de preservação nós estamos fazendo? Porque é isso que o sal faz. Para o cristão moderno, né, para o ser humano moderno, aliás, né, é difícil entender isso porque você tem uma geladeira que preserva. Mas nesse tempo, o que preservava o alimento era o sal. Ou seja, trazendo essa realidade que Jesus está dizendo, ele está dizendo para o cristão ser como sal para preservar o alimento. Mas hoje tem um monte de cristão querendo ser como geladeira, parece um gelo. Mais esfria do que aquece, mais estraga do que ajuda. Aqui quando ele faz esse paralelo, ele está dizendo sobre preservar. Que tipo de cristão nós somos? Nós preservamos relacionamentos? Nós preservamos a vida com Deus? Nós preservamos as pessoas a irem para a igreja? Ou as pessoas olham para nós e falam, eu ir para a igreja? Para ser igual fulano? Tudo bem que isso é uma desculpa para ele. Mas infelizmente muitas vezes nós damos essa desculpa para eles usarem. Então quando Jesus está dizendo sobre ser sal, ele está dizendo, primeira coisa, volta lá na igreja lá, né, que nós falamos sobre Laodiceia, não ser morno. Porque o morno é indiferente. E ele está dizendo que um sal sem sabor não presta para nada. E ele está dizendo que o cristão sem propósito não serve para nada. E ele diz sobre nós termos sabor, nós preservarmos, nós influenciarmos, mas nós também, o que? Dar sabor da vida. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Continuando, Mateus 5, versículo 13. Aliás, 14. Ele diz assim, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada ou uma candeia e coloca debaixo da vasilha, né? Ou ao contrário, né? Coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. E o próximo versículo diz, da mesma forma brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que estás no céu. Irmãos, como eu disse, ciência, trevas é ausência de luz. Se nós estamos vivendo em trevas, não é porque a treva predomina ou a treva entrou na nossa vida. Na verdade, se nós estamos vivendo em trevas, é porque está faltando luz. Às vezes a gente gosta de olhar para o ponto de vista, a minha vida está em trevas porque Satanás está se levantando. Não, mude a perspectiva, a sua vida está em trevas porque você tem deixado de a luz brilhar na sua vida. Assim como o frio é a ausência de calor, as trevas é a ausência de luz. Então se nós estamos cheios de trevas é porque tem faltado a luz. Porque aqui ele diz o quê? Sobre ser luz do mundo e não tem sentido eu colocar uma luz debaixo da cama. Eu colocar uma luz num lugar onde ninguém vai ver. A luz ela tem que ser colocada na versão NVT, diz num pedestal, onde fica bem aberto, onde todo mundo tem a visão, onde fique bem exposto. Que tipo de luz nós estamos sendo? Aí também traz um ensino, irmãos. Hoje tem muito crente que quer ser luz dentro de casa, mas na rua ele é trevas. Onde nós deveríamos brilhar mesmo, nós estamos sendo igual a todo mundo. E quando Jesus faz esse paralelo, ele também está dizendo sobre ser referência nessa geração. Que tipo de crente nós somos? Porque lá no mundão, a gente ouve muito isso, mas dentro da igreja é muito fácil ser crente. Dentro da igreja é fácil dar glória a Deus, dentro da igreja é fácil dizer aleluia. Mas quando Jesus diz ser luz no mundo, ele está dizendo, é lá fora que a luz tem que brilhar. Porque aqui dentro é fácil, irmãos. Aqui é fácil, porque aqui você está fazendo o que todo mundo está fazendo. E por que lá fora é difícil? Porque geralmente lá fora a gente também quer fazer o que todo mundo está fazendo. E o que todo mundo está fazendo lá fora é diferente do que está fazendo aqui dentro. Então que tipo de luz nós estamos sendo? Porque Jesus diz, a luz ela tem uma finalidade, trazer clareza, trazer visão, tirar toda a treva, aliás. Então, irmãos, diante disso, lá fora, nós estamos iluminando ou estamos escurecendo ambientes?
É esse paralelo que Jesus está dizendo. Diante disso, será que tem faltado luz? Olha o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que está dizendo aqui, irmãos? Que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, então nós temos comunhão uns com os outros. Irmãos, eu posso ser chato e muitas vezes pegar no seu pé, mas sabe por que às vezes você tem dificuldade de ter comunhão com os irmãos? Porque está faltando luz. É o que a Bíblia está dizendo, sou eu que estou dizendo isso? A Bíblia diz assim: se andamos na luz com Ele, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Por que às vezes falta comunhão? E ele diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que muitas vezes a gente vive no pecado? A Bíblia é clara, está dizendo que quando há luz, traz vida, traz clareza, tira trevas. Será que está faltando luz? Olha o que diz João, capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12, acharam? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, mais uma vez Jesus está enfatizando que se segue Ele, você não vai andar em trevas. Por que às vezes a gente anda em trevas? Olha, o seu irmão diz assim: porque talvez a gente não está, talvez não, né? Porque a gente não está seguindo Jesus. Jesus está dizendo que Ele é luz do mundo, e quem segue Ele não andará em trevas. Por que às vezes a gente anda em trevas, irmãos? Então quando Jesus está no Sermão do Monte dizendo que nós devemos ser luz no mundo, quem é luz no mundo? É Jesus. Nós devemos nos parecer com Ele. E quando nós andamos com Jesus, não há trevas, não há pecado que predomina sobre a nossa vida. É isso que Jesus está ensinando. É um ensino tão simples, mas por que a gente tem dificuldade? Porque naquele tempo, irmãos, para ter luz tinha preço. Hoje tem, né? Pagar uma conta. Mas hoje para a maioria dos jovens e adolescentes é só apertar o interruptor. Ou dizer para uma inteligência artificial acender a luz. Agora aqui, há preço. Tinha que ter azeite. Tinha que ter óleo. Tinha que ter a candeia. Tinha que acender. Tinha que preservar. Tinha que manter. Então quando nós entendemos isso, nós vemos que tem um valor ser luz. Porque luz, para quem está no meio de uma selva e tem uma fogueira, ele vai entender o quanto que tem valor uma luz. Ou aquele fogo, né? Aquela clareza, tanto para o aquecer, mas também para iluminar. E aqui ele está trazendo esses paralelos, irmãos, ensinando sobre a importância de ser luz e dizendo que quando nós estamos na luz, não tem trevas, não tem pecado. Por que tem muito crente vivendo no pecado? Porque falta Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo em João 8,12. Olha aqui, diz Salmo 119, 105. Quem achou, diga amém. Amém? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos? Que quando nós andamos na luz, nós temos direção. Se Jesus é luz para o nosso caminho, se Ele clareia o nosso caminho, se Ele é lâmpada para os nossos pés, isso significa que nós não estamos fazendo um novo caminho, mas nós estamos seguindo o caminho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual o nosso problema? Que muitas vezes a gente quer criar atalhos. O problema é que muitas vezes a gente quer criar caminhos. Mas o caminho de Jesus já está claro, o caminho de Jesus já está estabelecido. E quando nós entendemos isso, nós andamos na luz. Por que às vezes a gente não anda na luz? Porque a gente quer mudar o caminho. Porque a gente quer mudar o percurso.
Porque a gente se acha muito inteligente ao ponto de dizer: esse caminho é melhor, esse caminho é mais perto, esse caminho é mais rápido. Mas aqui, quando nós entendemos que Jesus é o caminho e Ele é a luz para o nosso caminho, não tem o porquê nós mudarmos. E esse é o grande aprendizado para essa manhã. Se nós formos de fato sal da terra, luz do mundo, nós vamos nos parecer com Cristo, porque fala que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Mas de fato, a nossa imagem e semelhança com Deus não é de aparência física, mas é de conduta e comportamento. Nós não mostramos que nós nos parecemos com Deus porque nós somos bonitos, mas nós mostramos que nós nos parecemos com Deus no nosso abraço, na nossa atitude, no nosso perdão, na nossa conduta, na nossa misericórdia, numa vida com amor, com paz, com alegria. E é isso que Jesus está nos ensinando, porque o sal que dá sabor é aquele quando você come aquela comida e fala: uau, está na medida certa, que sabor poderoso, que sabor gostoso. O cristão que dá sabor é aquele que se parece com Cristo, e as pessoas olharem e falar: não é a religião que salvou ele, não é a religião que fez ele ser uma pessoa melhor, mas é Cristo. E para encerrar, como eu disse, sabia que não ia dar tempo para continuar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, abra sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Quem achou, diga amém. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, né? Nação santa, povo adquirido, ou povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, antes, sem Jesus, nós não tínhamos luz, porque a luz é Jesus. Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus. E por que nós somos hoje nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido? Porque o Senhor nos resgatou do lamaçal, das trevas, e nos trouxe a luz. E ele continua no versículo 10 dizendo assim: antes vocês não eram povo. Ou seja, ele diz que nós éramos, algumas versões, gentil, né? Porque nós não somos judeus. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Irmão, se isso não muda a nossa vida, não faz sentido nós sermos cristãos. Porque Pedro está dizendo aqui que antes nós estávamos nas trevas, mas o Senhor nos chamou para a maravilhosa luz. E aqui ele faz uma comparação a ser filho adotivo, né? Adotados pelo Pai, onde antes nós éramos gentios, mas hoje nós somos filhos de Deus. Antes nós éramos um povo que não tinha propósito, ou não tinha nem prioridade, ou não tinha nem o privilégio de ter a presença de Deus. Mas por causa de Jesus que veio e morreu na cruz, hoje nós somos chamados filhos. Onde Jesus foi o primeiro, né, o primogênito. Em Romanos diz que ele foi, depois ele é o primeiro de muitos. Ou seja, diante disso, irmãos, muda toda a nossa vida. E aqui há uma chave que ele diz: que vocês foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Quem é a maravilhosa luz? Agora pode ser espiritual. Jesus. Diante disso, irmãos, se a nossa vida não tiver mudança, não faz sentido. Porque quando nós lemos lá ele diz lá em Mateus 5,16, né? Ele diz que agora sim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quais são as boas obras? Fazer o que Cristo faz, seguir o caminho de Jesus. Nós não temos mérito nenhum no que nós fazemos. Pelo contrário, as boas obras são seguir Jesus, fazer o que Jesus faria, fazer o que Jesus fez, aliás. Por isso Jesus diz que aquele que me ama, aquele que me segue, fará as obras que eu faço e obras maiores. Isso tem glória para nós? Não. A única coisa que nos faz fazer obras maiores de Jesus não é a nossa capacidade, ou porque nós somos bons, ou porque nós somos santos, mas é porque nós nos parecemos com Ele. E isso é mérito de Cristo, não é mérito nosso. E diante disso, irmãos, ou nós saímos daqui com uma revelação entendendo a importância de ser um canal de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na igreja, na faculdade, onde nós estivermos, senão as coisas não fazem sentido. E mais uma vez eu digo, por que Jesus está ensinando tudo isso? Porque em um breve momento Jesus não estaria mais com eles.
Então Jesus está preparando eles, dizendo assim: você precisa entender o que está acontecendo aqui, porque daqui a pouco eu não estou mais, e que aquilo que eu estou fazendo, são vocês que vão fazer. E da mesma forma, irmãos, para nós, é exatamente isso que ele está dizendo, porque um dia veio Jesus, depois o legado passou para os apóstolos, e depois passou para quem? Para nós somos Atos 29, a continuação da igreja. Agora a grande questão é, o quanto que nós somos sal neste mundo e luz nessa terra, sal nessa terra também e luz no mundo, né, invertir, para a próxima geração. Porque, irmãos, nós temos que concordar, se nós estamos aqui hoje, é porque os apóstolos vieram antes e deram a vida. Agora eu te pergunto, qual vai ser a próxima geração? Os nossos filhos? Os nossos netos? Os nossos bisnetos? Será que eles vão receber essa palavra, esse ensino? Eles vão trazer luz para esse mundo? Vão ser sal nessa terra? Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão moderno, onde nós achamos que ser igreja é só vir no culto. Talvez para ser salvo, sim. Mas para preparar uma próxima geração, não. Talvez para ser salvo, sim. Mas para ter um galardão, não, definitivamente não. Diante disso nós recebemos algo. A Bíblia diz que nós somos eleitos, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Irmãos, que tipo de vida nós estamos vivendo? E eu encerro aqui, a banda pode subir.